reflexionando. Do tabernáculo às sinagogas, das sinagogas ao templo de Zorobabel, do templo de Zorobabel ao templo de Herodes. Os hebreus saíram do Egito e agora peregrinam no deserto do Sinai, em direção ao monte de Deus, o Monte Horebe. E Moisés lidera o povo, quando o Senhor o chama e lhe entrega um projeto para a construção de um tabernáculo móvel. Moisés, junto com o povo, dá início à construção. O tabernáculo tem 3 divisões distintas. Logo na entrada ficaria o átrio, onde estava o altar do sacrifício e a pia da purificação. No segundo recinto é chamado de lugar santo. A mobília deste ambiente era um menorá, candelabro como queira, a mesa dos pães asmos e o altar do incenso. Por fim, na terceira sala, chamada de Santo dos Santos, nela estava a Arca da Aliança, tampada pelo propiciatório, ambos revestidos de ouro. Apesar de ser uma estrutura móvel, era muito bonito de se ver. Suas cortinas coloridas de linho finíssimo, os móveis de cobre, prata e ouro transmitiam a realeza do Deus dos hebreus. Depois que entraram na terra prometida, os hebreus passaram por vários modelos de governo. A princípio, Deus constituiu sobre eles juízes para julgar as causas pertinentes ao povo. O primeiro juiz foi Otniel. Depois vieram outros como Sansão e por fim Samuel. Sobre este havia 3 unções. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Depois deste período, deu-se início à monarquia com o rei Saul. Este reinou 40 anos sobre a casa de Israel. Vindo após ele o rei Davi, que também reinou 40 anos. Este um dia decidiu construir uma casa para o Senhor e foi impedido por ser um homem sanguinário. Todavia, Deus lhe disse que seu filho construiria. Davi morreu e seu filho Gedidias, mais tarde chamado de Salomão, construiu um templo que na terra não havia arquitetura igual e tamanha riqueza e glória igual ao templo que o rei Salomão construiu para Deus. Todas as nações vizinhas viviam pacificamente em torno de Israel. Todos temiam o poder bélico do exército do rei Salomão e, principalmente, temiam o Deus de Israel, por saberem das maravilhas feitas por Jeová no Egito, para libertá-los e de como pelejara por eles, derrubando as muralhas intransponíveis de Jericó. Após alguns reis que reinara, em Israel chegou os dias de Jeoiaquim, que tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Então subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar à Babilônia. Com ele foram levados nobres, sábios, jovens e toda a realeza de Israel. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, destruiu o templo, queimando as portas e levando consigo os utensílios da casa do Senhor. Grande parte da nação de Israel foi levada cativa como escravos para a Babilônia, e quando estavam acorrentados em fila indiana, sendo levados para o cativeiro, os povos gentios vizinhos subiram as montanhas para ver aquele acontecimento inusitado, e de cima das montanhas gritavam: Israel, Israel, onde está o teu Deus? Aquele que derramou 10 pragas no Egito e matou o primogênito de Faraó. Ei, Israel, onde está o teu Deus? Aquele que abriu o mar vermelho para vocês passarem a pé enxuto, onde ele está? Os judeus caminhavam todos em silêncio e de cabeça baixa, em direção ao exílio babilônico. Os que ficaram em Israel estavam em situação de miserabilidade e tristeza profunda. E sucedeu que no 5º mês,
desse mesmo ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo, disse Jeremias. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, dizendo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse mais o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. E morreu Ananias, o profeta, naquele mesmo ano, no 7º mês. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Disse Jeremias: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas, pomares, e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu vos mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não vos enviei. Eu sou o Senhor que estou falando. E disse mais o Senhor Deus de Israel: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos nossas harpas nos salgueiros, nas árvores que ali estavam, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Estando no exílio babilônico, foi permitido aos hebreus cultuarem o seu Deus, tendo em vista que o reino da Babilônia era politeísta. Sendo assim, deu-se início à construção da primeira sinagoga na Babilônia. Todavia se passaram 7 décadas, e Deus, o Senhor, levantou o seu ungido, a Ciro, para libertar o seu povo que estava em sofrimento. Lá vem o judeu fazendo o mesmo caminho, agora de volta para a sua terra. E quando voltavam, eles estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, oh glória, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, aqueles que quando viram os hebreus sendo levados cativos, lhes perguntaram: Israel, onde está o seu Deus? E os hebreus, agora jubilando de alegria, cantavam: meu Deus está no céu e também no meu coração. Agora os povos gentios estavam novamente sobre as montanhas, e desta vez diziam:
Grandes coisas fez o Senhor por estes. Israel lá embaixo respondia: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Oh, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ao chegarem na sua terra, o templo estava destruído. Foi quando construíram sinagogas em Israel. Depois de algum tempo veio Zorobabel, querendo reconstruir o templo. Ora, o templo de Salomão demorou 7 anos para a sua construção, e alguns anciãos que foram jovens para o cativeiro agora retornaram. Eles conheceram o templo que o filho do rei Davi havia construído. Esses se levantaram como opositores a Zorobabel quando contemplaram a edificação do segundo templo e o rejeitaram. O segundo templo de Zorobabel levou 6 meses para a sua construção. Era feito de madeira, muito simples. Quando os anciãos olharam para o templo, desdenharam dele e disseram uns para os outros: isso é templo? Isso é lá templo? Templo foi o que o rei Salomão construiu. E fora impossível eles não fazerem comparação com o templo de Salomão com o templo de Zorobabel. E assim o rejeitaram. Assim proliferou-se as sinagogas em Israel. Mesmo após isso, deu-se início à construção do templo de Herodes, o Grande, e levou 43 anos para ser construído. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O segundo templo teria uma glória maior, porque Deus iria abençoá-lo. Ali, Deus iria revelar sua glória. A glória do segundo templo seria espiritual, algo que não se corrompe com o tempo. Alguns séculos depois da construção do segundo templo, este edifício recebeu uma pessoa muito importante: Jesus. O templo tinha passado por muitas reformas, mas os alicerces eram os mesmos, lançados no tempo do profeta Ageu. O segundo templo teve a honra da presença do Salvador do mundo. A presença de Jesus é muito mais importante que a riqueza material, fama e beleza. Todos os bens materiais do mundo não valem nada em comparação com a salvação em Jesus de Nazaré. Por causa de Jesus, a glória do segundo templo foi maior que a glória do primeiro templo. O Salvador Jesus está voltando. A Ele seja a honra, a glória e o louvor.